not, we are so random. You bring the darkness to the light, split the atom. I ignore the fact that this will never last. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, pessoal. Aqui é Fernando Castelo, estamos começando mais um Anônimos S.A., né? E está chegando agora o final do ano. Nossa meta ainda é conseguir 1.000 seguidores. Estamos na batalha por isso, né? Kélia está me olhando com a cara assim, a gente não vai conseguir. Então, criaturazinha de Deus, curte, comenta, compartilha, faz o triplo C aí. E se inscreva, a Ana Caia vive reclamando, se inscreva no canal, né? A gente está precisando ainda alcançar os nossos 1.000 seguidores, nós somos pequeninos ainda. Ainda somos anônimos, né? Já não deixamos de ser anônimos. E compartilha com todo mundo, manda no grupo do Zap, manda no grupo da tua tia, manda para a pessoa que tu gosta, manda para o teu inimigo, manda para o teu peguete, manda para todo mundo. O pessoal vai gostar, vai achar que você é uma pessoa mais intelectual do que você é. Aqui a gente traz os papos de qualidade e hoje a gente vai ter uma conversa que é estranho, porque o tema não é uma coisa que eu goste. É? Nossa amiga Kélia vai apresentar a nossa convidada, mas eu vou avisar. É porque eu sei, porque ele não gosta, porque ele fica meio trilouco. Não sei. A tua esposa que falou. E ela fala para todo mundo. Vamos lá, eu sou Kélia Ana Caia, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Hoje eu peço para você, amolece seu coração, porque não dá um like quando o nosso episódio é mais do que supimpa, porque tem uma convidada. Nossa, gente, eu a conheço, tenho 16 anos de Parauapebas. Eu conheço ela em torno de uns 7 anos atrás. E desde quando eu a conheci, eu me encantei por essa moça. Falando moça porque ela é toda jovial. Eu tentei fazer ginástica, mas quando eu olhei a barra pesada que ela segura, vai todos os dias na academia, eu digo, não é do meu mundo, não. Mas, assim, no ambiente de trabalho, esta moça é uma máquina. Uma máquina para produção, até porque a formação dela também é na área de qualidade. E isso, da sala de aula, que foi a unidade formativa dela, para a vida, esta menina tem qualidade. Até porque uma das coisas que ela mais adora é vinho. Eu trago aqui a Daiane Campos. Obrigada, meu amor, por estar aqui. Meu Deus! Tô aqui, ai, senhor, eu só tô com isso. Ai, obrigada, gente. Obrigada mesmo. Porque quando a gente convida, é porque a gente tem ou uma admiração grandiosa, né? Eu que faço os convites geralmente para todos, quase todos os nossos convidados, né? Ou a gente tem uma admiração, ou a gente está curioso para saber a história. E é duas vertentes, a curiosidade do caminho dos vinhos e a admiração. Muita gente fecha as portas para vir para cá, para o canal, porque diz assim, ai, não, eles têm poucos seguidores, né? Eu não vou dar ibope para quem tem poucos seguidores. Gente, é um pensamento tão chinfrim. É um pensamento tão chinfrim. Este aqui teve a oportunidade de tentar convidar um midiático de uma determinada religião aí, e o bloqueou. Por quê? Porque a gente é anônimo. Desse tamanho. Gente, e aí começa de cima, né? E ninguém começa de cima. E por falar em ninguém começa de cima, vamos lá saber da tua história pessoal. Como é que você chegou aqui, chegando? Conta da tua vida pessoal pro pessoal que frequenta a academia, que vê teus stories, né? Que sabe só lá que tem a marombeira, né? Ai, sabe gente. Um pouquinho da tua história de vida. Vai lá. Daiane Campos. Quem é a Daiane Campos? Gente, Daiane Campos é uma pessoa cheia de vertentes. Maranhense, marabaense ao mesmo tempo. Vim parar aqui em 2000, vim para Parauapebas em 2008. Conheci Parauapebas em 2006, quando eu era estagiária de uma empresa mineradora aqui. Né?
Aí vim pra cá, conheci meu ex-marido, casei, enfim, vim pra cá. E aí tô aqui 15 anos já, eu acho. 15 anos, 13 anos como servidora pública, nunca me imaginei servidora pública. Na Cai falava isso. Eu nunca me imaginei servidora pública. Gente, eu tinha um preconceito contra o servidor público. Na Cai fala. Justamente por aquela história, né? Porque, como tu disse, eu sempre sou muito vista assim, daí é uma máquina para trabalhar. Sim. E quando você vê o servidor público, você não imagina muito isso, né? E eu continuei, graças a Deus, consegui continuar Nesse ritmo. Vou continuar sendo a máquina. Vou Até, continuando fazendo o meu trabalho da melhor forma possível. até porque, por exemplo, tu está imersa na área do planejamento, que não é para qualquer um. Sim. É? Não, eu vim quando eu concursei lá em 2009, 2010, eu caí direto na saúde. A minha primeira formação, eu sou matemática de formação, aí depois eu formei em gestão de qualidade. E aí eu fui para a saúde, já comecei como gerente de unidade, e aí depois eu passei para a secretaria, passei por sistemas e hoje eu estou no planejamento. Sendo que um tempo também fiquei em cedência para o TRE. Fiquei 4 anos no TRE. Foi uma experiência incrível, mas voltei por paixão para o planejamento da saúde. Sim, é um imã, né? Assim, é uma coisa muito bacana. Eu me sinto muito útil lá dentro. Isso é verdade, porque na realidade você está planejando para um futuro em médio a longo prazo. Na realidade, você não vê as coisas momentâneas, né? Você constrói para que a população usufrua, né? E é muito gostoso isso, porque é tipo uma forma de pagamento compensador por tudo que a cidade pode ter promovido na tua vida. Sim, demais. Eu vejo muito os discursos das pessoas, porque tem que ser filho da terra e tal, de Parauapebas. Eu acho que eu não vejo muito isso, eu acho que eu vejo muito essa questão da gratidão de você estar aqui, de você crescer aqui, né? Eu já vim com a minha formação, minha primeira formação, já vim de fora, já formada, graças a Deus, mas eu tenho certeza que como servidora pública eu já contribuí demais com essa cidade. Eu tenho uma gratidão para Parauapebas. Sim, sim. Nunca entrou em sala de aula como professora de matemática? Amiga, Nunca foi aquela professora chata, mandou, não é, menina? Então, é justamente por isso que eu não fiquei na sala. Eu lembro da minha experiência ainda como estágio de matemática. Gente, eu era muito novinha, eu entrei na faculdade, na minha primeira faculdade eu comecei com 17 anos. Então, eu entrava na sala de aula, como eu estudava à tarde, eu trabalhava pela manhã, à tarde eu estava na faculdade, então eu fazia meu estágio à noite. À noite só tem adolescentes e adultos. Eu com meu 1,50 m e pouco, Era a caçulinha da turma. eu entrava na sala, o pessoal começava assim, nova aluna. Quando eu me apresentava como professora, todo mundo dizia, não, pelo amor de Deus. A gente teve um professor que era assim, né? Nós tínhamos um professor que é da área de trânsito. E quando ele se misturava com os nossos alunos jovem aprendiz, não pelo rosto, o Mendes. Ah, tá. Não pelo rosto, Tamanho. mas pelo tamanho. Ele é um homem que ele ainda continua magro, né? O filiforme, né? Como o pessoal fala, fininho, né? É aquela combinação, ele é baixinho e magrinho. E aí, como não tem cara de velho, pelo menos não tinha. Agora ele deve estar com uma cara bem acabada. Desculpe aí, mas você já passou o tempo. Então, mas na época não tinha cara de velho, aí o pessoal olhava e dizia assim, é aluno. Jovem aprendiz. É aluno. Gente, eu tinha 18 anos, 17, 18 anos, quando eu fui para a primeira sala de aula. E aí, assim, eu também não tinha essa maturidade da sala, né? E o pessoal não gosta de matemática. Que mulher, é ninguém complicado você simular a idade. Então, ninguém gosta de matemática, né? Isso é E aí relativo. o pessoal vinha aqui e tal, não sei o quê. Cara, é o seguinte, professora, cara, é o seguinte, se você quiser ficar na sala, bem, se não quiser, a porta tá aberta. E a diretora chegava pra mim e disse, tu não pode fazer isso. Eu digo, gente, eu não consigo dizer que a pessoa tem que ficar numa coisa chata pra caralho. Matemática. Mas acabava que, assim, eu fazia amizade com todo mundo e, assim, eu não gosto muito dessa rotina da sala. Aliás, não gosto da sala, é do trabalho extra do professor. Sim. Gente, eu sou admiradora dos professores, porque o trabalho não é dentro da sala, o trabalho é fora.
É e quase material. incapacitante. O trabalho do professor é quase incapacitante de modo familiar, de lazer e tudo, porque você leva trabalho para casa. Você não tem vida. E aí, assim, eu já tinha que trabalhar, né, em outra atividade que eu precisava urgente. Né? Meu pai, na época, estava desempregado, enfim, era a única renda fixa que tinha, né, em casa era minha. Aí, daí, assim, eu trabalhar como professora, para ter tanto trabalho fora de casa, eu não ia dormir, porque eu trabalhava de manhã, eu estudava à tarde, fazendo faculdade, você acaba que você não tem vida, né? Você tem um milhão de atividades. O estágio não era remunerado. Não era remunerado, era o estágio obrigatório da faculdade. Uhum. E aí, assim, antes de eu terminar a faculdade, eu já tinha sido convidada a umas 3 empresas seguindo o ramo de administração. Tá, peraí, então esse trem aqui tá casando comigo mesmo que eu não queira. E eu agarro qualquer coisa que me apareça e dizer assim, dá, esse aqui é desafio pra ti, eu vou lá e agarro. Isso. E eu me identifiquei muito com essa área administrativa de qualidade. Uhum. No meio do meu trabalho, aliás, no meio da minha faculdade, teve foram 2 estágios em empresas que esses eram remunerados. A gente fazia um processo seletivo e entrava. E aí eu fiquei no Armazém Paraíba por um bom tempo, né? E do Armazém Paraíba, na época, saiu um outro para mineradora. Um concurso para mineradora, né? Um seletivo, isso. Um seletivo. Quando saiu seletivo, era quase o dobro do valor que eu ganhava da primeira empresa. E eu digo, opa, peraí, eu sou a única renda que tem fixa aqui em casa, eu preciso aumentar ela. E fiz. E fui cair no setor de qualidade. Eu fazendo matemática, fui cair no setor de qualidade e comecei, assim, essa paixão pela qualidade. Aí eu já tinha 2 ou 3 anos de experiência dentro da qualidade, fui fazer gestão de qualidade, que eu precisava disso. Eu me sentia... Fez como pós ou como curso? Eu fiz o tecnólogo. Hoje eu sou especialista já em gestão pública, né? Aí falamos até sobre gestão de saúde. Aí depois eu fiz especialização em gestão pública, eu já estou pensando em fazer outra, porque eu... Como uma boa geminiana, não para. Não para, ela é nesse pique, gente. Quando a gente trabalhava quase lado a lado, na mesma bancada, lá no planejamento, aí eu disse, bora fazer a pop lá, disse, sim, bora. Qual os pop? Ela já vinha com uma listagem, já dizia, porque todo pop tem que ser assim. Quando eu, assim, concatenava a química de um pensamento em outro, ela já estava parindo o pensamento. Não acredita. Mas é assim, eu falo, é trabalhar no ritmo de velocidade que é empolgante. Não é para muitos. Então você ainda continua no ambiente certinho. O planejamento precisa disso, sim. E aí, o desejo de, como eu deverei dizer, de trazer o vinho para a vida do parauapebense. Como é que surgiu? Então, a história do vinho é melhor. Então, vai lá no Tesão do Vinho. Então, passei 4 anos cedidas para o TRE, né? No meio da pandemia. Morando aqui ou foi para outro lugar? Aqui. Eu estava cedida para o cartório eleitoral de Parauapé, dos anos 106. Fiquei 4 anos lá. Isso justamente no período da pandemia. E vocês sabem que no meio da pandemia, o que nasceu de microempreendedores, empreendedores, tanto de empresa que abriu. Sou MEI. Com muito orgulho. Com muito orgulho. 2 anos já, um pouco mais de 2 anos que a Wine tem. No meio da pandemia. E aí, depressão, aquele negócio de estar dentro de casa. Fiquei mais de 6 meses no home office. E eu, como uma pessoa bem elétrica, o que eu fiz? Eu estava aqui. Gente, juro que foi assim. Eu entrei no quarto, né? E há dias eu pensava, meu Deus, eu preciso empreender, porque eu achava que o empreendimento me tiraria assim, sabe? Me daria um alívio daquela coisa, daquela rotina que estava muito chata no período da pandemia. Aí tá, pesquisando, estou no Instagram, apareceu um negócio lá, um aviso, tá, a escola de vinho. Eu gosto de vinho. Deixa eu ver isso aqui. Comecei a estudar isso em 2 horas. 2. Eu saí do quarto com o MEI montado. Inscrito, CNPJ, com tudo. É muito a minha cara.
O que tu acabou de falar. Tudo. Que eu te dou uma ideia, já veio com a ideia pronta? Tudo. Exatamente. Em 2 horas eu saí do quarto. Aí na época eu mostrei pro meu marido. Eu digo, amor, acabei de montar uma empresa. Ele, o quê? Eu digo, me inscrevi num curso. Vou fazer um curso de profissional do vinho. E vai ter uma imersão. Isso ia demorar, essa imersão. Ia fazer a imersão em setembro. Isso foi em maio. Uhum. Aí eu digo, e vou fazer uma imersão. E já me inscrevi e tá aqui. Eu já mostrei para ele a inscrição estadual com todo o meu documento. Eu não fui a pessoa que começou a empresa testando. Não, eu comecei já com CNPJ. E tu não chegaste, amor, que tal? Não, no que tal não houve. Até porque eu digo, é microempreendedor individual. Ele vai ter que me apoiar. Sim. Se ele quiser bem, se não quiser, meu bem, eu toco meus treinos. Mas até então tu não conhecia ainda o que hoje tu conhece de vinho. Tipo, Não. o que é para desfrutar com massas. Tu ainda não conhecia. Não. Só era aquela pessoa que curtia vinho de vez em quando. Como qualquer outro ser normal. Eu gostava do vinho, achava super interessante, sempre achei essa questão de ele trazer outras experiências ao palato, diferente de outras bebidas. Tá, beleza. Eu digo, gente, peraí, que isso é uma oportunidade de eu sair do meio daquilo tudo, daquela confusão toda, e vou aprender algo novo. Sim. Eu gosto disso, sabe? Eu aprender algo novo, ele te tira ali daquela rotina, aquele meio, te faz descansar. E era isso que eu estava procurando. E fui. No meio da pandemia, eu tenho fotos fazendo a imersão de máscara, aquela coisa chata pra caramba. Ai, não foi AD. Tu teve que passar. Eu fui 3 dias em imersão para Bento Gonçalves. Maravilhoso, gente. Maravilhoso. É uma vinícola lá? O que é? Bento Gonçalves é uma cidade, Isso. um dos polos do vinho do Brasil, né? A gente foi para várias vinícolas. Que é estado? Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. Ali, Tava naquela... frio? Gente, tava, sei lá, 10 graus, 7 graus. Pra gente aqui, 20 graus tá frio. A gente tá andando com cacharel. Pra ficar perfeito. Eu digo, vou pra lá, vou fazer essa imersão. Aí investi. E assim, nunca imaginei que daria tão certo quanto tá dando hoje. E eu digo, vou trazer essa experiência para Parauapebas, porque por mais que eu achasse que a gente não tinha tamanho público, graças a Deus é um público muito bom, Uhum. eu vou trazer boas experiências a um preço justo. Porque a gente sabe muito bem que Parauapebas a gente tem preços exorbitantes. Eu já viajei muito Brasil. Aí as pessoas dizem, vem pra cá, tu vai pra tua cidade? Caro pra caramba, não sei o quê. Eu digo, gente, você não sabe o que é Parauapebas. Isso é verdade. E aí a minha ideia, e graças a Deus eu estou conseguindo manter. Eu trago bons vinhos com uma boa qualidade e com preço justo. E o público é fiel, porque quem gosta de vinho é porque realmente ele quer desfrutar da experiência a todo tempo, né? Sim. No bom jantar, no bom almoço, numa festividade e tudo. Ele não substitui o vinho por cerveja. Não. Quem toma o vinho para um jantar, ele não vai substituir. Uhum. Outra coisa que eu gosto de atender muito no vinho, que eu não imaginava atender, é presentes românticos. Eu adoro fazer isso. E eu Adoro. já vi que é tudo customizado. Gente, no Instagram dela, que depois ela vai passar, ela faz, assim, uns stories muito legais. A gente se apaixona pela delicadeza que ela tem ao fazer toda a embalagem, ao mostrar. Gente, é muito legal mesmo. Então, vamos pedir pro Dá vontade de meu amigo ver Nakai. estoque. Nakai, joga na câmera maior pro pessoal ver os presentes. A gente normalmente pede pro final, mas Já que a gente está citando aqui, estamos né? falando sobre vinho, a nossa amiga. Bora. Não, deixa ela Tire, minha filha. Mostra pra gente. mostrar o... E aí, tu mostra e já ensina pra gente como a gente deve usar, com que Ai, meu Deus. situação, porque a gente. Olha, pessoal, isso tanto normalmente conhecimento. vai pro cenário, mas eu não posso garantir dessa vez. Gente, assim, com relação à embalagem, uma das coisas que, assim, todo mundo sabe que eu sou ruiva há 300 anos, né? Todo mundo diz assim, gente, a embalagem é tua cara. Eu te conheço em torno de 7 anos sempre ruiva. Agora,
aqui mais estaqueado, mais ondulado. Cada hora é uma cor de ruivo, mas é sempre ruivo. Os primeiros clientes que eu entregava dessa forma achavam que eu estava entregando uma embalagem de presente. Não, gente, isso não é embalagem de presente. Dai, mas a gente se sente tão presenteada com esse carinho. Isso me deixa tão feliz, o vinho me empolga tanto, porque assim, eu entrego exatamente o que eu quero, que é o carinho que eu tenho pelo que eu faço. Então, assim, pra mim, o vinho, quando eu entrego assim, a pessoa diz, Dai, eu amei. Pronto, pra mim, ganhei o dia. E uma outra situação. Vamos só enquanto... Vamos focar no... Então tá. Eu estou simplesmente Vocês estão pensando namorando qual também, dos né? dois vou levar para cá. Desculpa. Vou te falar. Eu acho melhor espumante. Não, ela gosta, eu acho que mais de tinta. Tu tem que aliviar a tua barra. Vou chegar... Ela tá olha, apimentada hoje. Não, deixa eu explicar para os nossos ouvintes, né? Ela vai saber isso quando ela assistir o programa. Hoje, lá em casa, ela estava trabalhando, passou o dia todo trabalhando, né? Aí Ela trabalha na hemodiálise. A minha pequena lá fez uma traquinagem lá, aí como punição para ela. Ela tinha que lavar toda a louça do almoço. Normalmente sou eu que lavo, mas ela tinha que lavar. E aí o que aconteceu? Eu acho que ela esqueceu, porque a minha mulher quase me xingou pelo telefone. Ela xingou. Mas eu entendo. Ela trabalha na hemodiálise, ela trabalha na saúde, amigo. Deixa ela relaxar. Tá querendo atenuar meus ouvidos. O problema, como eu falo, o problema não é ela ficar com raiva, ela pode ficar com raiva. O problema é ela ligar um pouco antes da gente gravar e descontar a raiva em mim, né? Não tem nada a ver. Aí tu pensa, ela é da saúde, deixa a bichinha. Ela faz outra coisa, olha. Vê com um vinho, o vinho relaxa. Qual dos dois ela vai beber hoje? Tem que levar ele já meio... vinho. Vamos aprender? Isso, vinho. A gente coloca cubos de gelo ou não? Então, assim. Isso é desde o... Pelo amor de Deus. Vamos lá, desde o início. Vamos lá, desde Um o e o início. outro, O que como eu se trouxe pra prepara, vocês? como é que funciona. Vou contar pra vocês assim, o que eu trago? Eu sempre trago vinhos o mais possível exclusivos. Por quê? Porque assim, vinhos que vão pro supermercado, eles ficam estocados dentro daquele galpão, fica quente, ele vai cozinhar, vai perder a qualidade. Às Já vezes... vai virar um vinagre, né? Então, muitas vezes você compra um vinho no supermercado já vinagrado. Gente, eu vou falar pra vocês que é o meu carinho com esses vinhos. Eles são guardados num quarto, fica tudo bonitinho. Refrigerado. Eu ligo o ar-condicionado pra eles, não pra mim. Então, assim, o que eu tenho na minha carta de vinhos são vinhos exclusivos e a maioria de baixa tiragem. Então, e vem direto pra mim, né? Não fica rodando ainda em supermercados nem mal estocados. Enfim. Então, na realidade, a pessoa que compra com você compra até um preço mais acessível. Mais acessível e de muito mais qualidade. Vamos falar sobre faixa? Quanto é o mais barato e o mais caro? Eu vendo, a minha ideia sempre vai ser trabalhar de vinhos de R$ 35 a R$ 149,90. 149 é o mais caro? R$ 149,90 é o mais caro. E eu te garanto, eu tenho um vinho que... Eu fiquei interessado. Eu tenho um vinho agora que ele chegou barato. essa semana. Eu fui pesquisar o preço dele e a gente encontrou ele até de 250. Não, é o que eu tô falando. E ele comigo... A minha esposa Ele é tem o costume de 120, comprar uma e eu de já 300, tenho. 300 e pouco e me dá aquelas facadas que eu fico... Pode ter certeza que eu tenho vinhos de alta qualidade que eu não consigo. Gente, eu não tenho coragem de cobrar aquele preço que eu cobro. Vai lá, conta aquela experiência que no make-off a gente estava conversando aqui, que você falou que você estava num ambiente e, de repente... Fala aí! Então, fui num aniversário de uma amiga e lá a gente tinha comida japonesa, enfim. E aí, comida japonesa combina com vinhos brancos, né? Até porque, para você não perder a qualidade do vinho. A regra principal do vinho, vou até falar isso logo, assim, a regra principal do vinho é que ele não sobressaia o sabor da comida, ou a comida sobressaia o sabor do vinho. Você tem que ter a experiência completa, né? A ideia do vinho é sempre essa. Então, assim, vamos lá para o vinho branco. E daí lá vendia vinhos em taça, só que o vinho branco, como ele sai menos, eles não vendem a taça, vendem a garrafa. Eu olhei lá qual era o vinho
E eu digo, não, esse vinho até um valor X eu pago. Até 150, 160 eu pago esse vinho. Quando eu pedi a garrafa, eu digo, não, então traz a garrafa para mim. Quando eu pedi a garrafa, era R$265. Eu digo, não, gente, pelo amor de Deus, pode ficar com o seu vinho. Eu não vou quanto passar era esse vinho na tua tabela? Então, eu não tenho exatamente esse vinho, mas eu conheço o distribuidor, conheço quem venda no Brasil, quem traz ele, a importadora. Ele, em média, para o distribuidor, é entre 40, para o fornecedor, né, no caso, no vendedor, entre 40 a 60 reais no máximo. E ele estava 265. Eu entendo que Quase existe 5 vezes. todo o serviço, toda a história dele estar ali no restaurante, tudo. Gente, mas para mim eu achei um preço extremamente absurdo. É como eu estou falando para vocês, eu tenho um vinho na minha carta, eu tenho um vinho que acabou de chegar, que eu olhei, eu fiz a pesquisa nacional, o vinho tem 240, 260 reais, o mesmo vinho que, para mim, eu já estou tirando o meu lucro, eu te entrego na tua casa, eu consigo vender ele para ti de 120. Então, assim, pelo amor de Deus, né? É muito Estão vendo, caro. pessoal? Começa a comprar vinho com a nossa coleguinha. Então, vamos lá. Para nossa primeira aula, nossa imersão. Então, o que eu trouxe para vocês? Eu trouxe 2 tipos de... Eu vou pegar até Ela vai pegar o caderno. Ela vai meu anotar. caderno. Eu normalmente costumo anotar aqui. Vamos lá. Vamos lá. Então, a primeira regra do vinho é exatamente isso. Ele tem que casar com a comida, ele não pode sobressair e nem estar inferior ao sabor da comida. Então, assim, uma comida mais gordurosa, por exemplo, né? Por que casa exatamente com o Malbec, que é um dos principais, né, ali no Rio Grande do Sul, aquela galera que gosta do churrasco, vai para o Malbec. É um vinho que tem um tanino maior, mais forte. Quais são os tipos de vinho? Você falou do Malbec, mas além do Malbec... Malbec para mim. Malbec É, a nossa amiga é a pensou no uva, tá, perfume. gente? Malbec é a Faz isso uva. não, mulher. Então, assim... Até eu sei que Malbec é uma uva. Ô, Eu gente, não eu sou sou tão fã de vinho. chifrinho. Gente, quando eu comecei a estudar vinho, assim, eu me Malbec é vi... diferente. Eu me vi cheia... E sim, maravilhoso. Aham. O perfume era a mesma linha. Aí o que acontece? Quando eu comecei a estudar vinho, uma das coisas que eu fiquei louca, eu digo, gente, o pessoal trabalha em umas linhas muito loucas de vinho. Os vinhos mais fortes, os vinhos fortificados, os vinhos não sei o que, licores. Tal. Eu digo, não, peraí, deixa eu escolher uma linha para eu trabalhar e para eu estudar. Aí eu comecei a estudar uvas. Porque acaba que você, quando você tem as experiências com o vinho, cada vinho tem uma uvazinha especial e você acaba encontrando a sua uva, né? Então, assim, por exemplo, Malbec é uma uva que ela produz vinhos fortíssimos. Lembrando que esses vinhos secos, vinhos meio secos, gente, são feitos de uvas que não são as uvas de supermercado. São vinhos que são uvas que você não consegue comer. O sabor dela in natura, a fruta mesmo, é horrível. É travoso. Cara, cada uma tem uma experiência, mas é como se tu estivesse comendo um caju verde, que é horrível. Não, isso é normal, é igual o açaí. O pessoal para produzir doces com açaí, eles têm que deixar o açaí azedo. Se ele ficar do normal dele, ele não dá sabor. A mágica toda do vinho ela acontece na O sabor fermentação é da a uva. fermentação. É a fermentação. Quanto mais azedo for coisa, mais forte é o tom que vai chegar. Tá. Olha, tô tendo 2 aulas consecutivas. Gente, é maravilhoso. Então, assim, eu escolhi trabalhar por uvas, porque acaba que é mais fácil para o consumidor entender e acaba que ele vai encontrar a dele, entendeu? Aí, o que eu trouxe para vocês? Eu trouxe um vinho espumante, um moscatel, que é um dos mais vendidos no Brasil, porque o brasileiro ele tem paladar doce, né? Ele gosta de coisa doce. Aí eu trouxe esse moscatel. Esse moscatel, inclusive, tem uma história linda dele. Essa linha da Music, foram 2 amigos nossos nessa mesma imersão. Eles se encontraram, montaram uma distribuidora e começaram a produzir o próprio vinho. Assim, eu não vou contar a história toda, mas é basicamente isso. Eles se encontraram... Casal? Não, eles se encontraram na imersão. Assim, a gente monta... Gente, o pessoal do vinho é uma coisa muito engraçada. A gente faz uma amizade que parece que a gente tem anos que se conhece. E foi Pra isso. vida toda. Não, a gente juntou umas 10 pessoas que a gente começou a se conhecer pelo WhatsApp quando a gente foi pra imersão. Aí dividiram quartos, essas coisas. Acabou que esses 2 amigos nossos, eles têm, cada um casado, nunca se conheceram.
Aí ele chegou lá e disse, não, peraí, eu tenho um negócio, eu tenho uma ideia. Juntaram os dois e montaram a empresa. Um mora no Rio Grande do Sul, outro em São Paulo. E eles são maravilhosos. Ele tem formação em sommelier e ela na profissional do vinho junto com a gente, né? E aí eles montaram essa linha Music, que inclusive ela vem com QR Code aqui, que foi feito músicas especiais só para esse vinho. Eu acho que tu tem que É. amolecer a tua... Tu vai fazer essa leitura do QR Code namorete. dele, vai tocar umas músicas exclusivas que foram feitas para ele. Não. As pessoas dizem isso, né? Que o vinho, ele faz menino. ninguém toma vinho. Ninguém toma vinho e vai brigar. Nunca ninguém ouviu falar cachaça disso. Eu estou começando a gostar dessa ideia. A cachaça sim, mas... Cachaça faz briga? O pessoal toma uma pinga que quer ficar valente. Então, aí a linha Music, eu tenho ela como exclusividade, espumante. O espumante, o rosé, moscato, por ser um vinho mais adocicado, né? Traz esse Ele traz esse paladar doce, né? E ele é um vinho para sobremesa. É um vinho espumante, que é aquele da bolinha que o Senna sacudia e explodia. Sim. Olha, muito sensacional, né? E uma outra situação, também o copo é diferenciado. Sim. A taça. Copo não, beleza. Qual que é a ideia sempre do vinho? É você trazer boas experiências ao paladar. Quando você coloca o espumante numa taça de espumante, que é aquela taça mais fininha e tudo, ela vai te trazer, vai te deixar as bolinhas do gás carbônico, da fermentação, ali dentro. No caso dos espumantes, essas bolinhas vêm da fermentação natural dela. Tem até o Spotify deles com as músicas. Sim, tem o Spotify com música. São 1, 2, 3, 4, Carne. 5, Gente, 5 Perdoa aí. 6. Foi um lapso. Foi um... Eu acho que já está escolhido, né? Não sei, da história. Bora lá. Então, o outro que eu trouxe aqui foi o Alma de Lisboa, só até para questão de lembrar que a gente, nossa colonização feita pelos portugueses, os portugueses são um dos povos que mais tomam vinhos também, né? Para lá é hábito. Almoço, jantar, o vinho acompanha normal, gente. Não é nada especial para ter o vinho. O alimento já é especial e já acompanha o vinho. Uma coisa que me remete muito à minha infância é o vinho. Porque, por exemplo, assim, o meu avô, eu tive a experiência de ainda conhecê-lo, né? Ainda mais velhinho, mas eu tive a experiência. Ele veio da Europa e portuou em Belém. E aí ele foi para Cametá. Ele casou com a esposa que já veio com ele. Anos depois ela veio com ele. Eram 2 portugueses. E depois ela faleceu e ele casou com minha avó. Esse arrozinho. E eu me lembro quando eu ia para Cametá, para a ilha que ele morava, aquela mesa imensa, e servindo vinho. E o vinho não era servido, tu é criança, tu não pode tomar. A gente tomava. Todo mundo Mas a gente ficava meio birulete lá. Mas a gente chamava as tomava. crianças. Tomava. E eu achava show de bola. O pessoal antigamente tinha o costume de pegar a chupeta da criança, molhar no vinho e toma-te, moleque. A minha mãe fazia isso. Suco de uva, ela batia, suco de uva na época, acho que sem semente, com semente, né? E aí ela batia e aí me dava pra mim, me dar um sossega-leão. Gente, assim, coincidentemente ou não, o suco preferido da minha filha, desde quando eu dei o primeiro suco a ela, foi o suco de uva integral, que é aquele que não tem adição de açúcar. E todo mundo tomava, achava super forte. Ela ama um suco de uva integral. Só que eu vou falar pra vocês, o preço é aqui, né? O suco de uva integral. Carinho. Mas, assim, vale muito a pena. Porque, assim, não tem adição de açúcar, né? Então, é açúcar natural da fruta. Isso para uma criança, isso é muito importante. Né? A gente evita o máximo essa questão do açúcar. Os vinhos. Esse daqui tem algum segredo para ele ou não? Não.
Não, na verdade, assim, os vinhos... Eu falo assim, que os vinhos portugueses são um dos vinhos mais fáceis para quem quer iniciar no vinho seco, né? Assim, o vinho suave, às vezes a pessoa diz, eu adoro vinho, mas eu tomo vinho suave. O que é o vinho suave? Existe uma legislação, né, com relação à quantidade de açúcar que pode ser adicionada em cada vinho, enfim. E o vinho suave, a adição de açúcar dele é muito alta. Então, assim, ele não é vinho. Vinho acaba que se... Ele é chamado vinho, mas é o vinho de mesa, né? Que ele é feito de uvas, feito de uvas, que é aquela uva de supermercado. Basicamente, quase todos. Né? É o vinho de mesa. Tem ele tinto, tem ele rosado, tem ele branco. Mas além dele ser feito de uma uva que é... De baixa qualidade. Vamos dizer assim. Que é de... Vamos lá, por aí. Ele pode ou não ser adicionado qualidade? Não, é porque com relação a ser para vinho, ela não tem qualidade para fazer um vinho de qualidade, que é um vinho seco e tal. A quantidade de açúcar dela é maior, né? E ele ainda é adicionado de açúcar. Eu sei, porque aí tem um pessoal que toma muito aqui no Brasil, que não é vinho, o pessoal toma sangria. Ainda tem que é a sangria? Gente, esse é mais misturado, é um blend de álcool com suco. Muitas vezes eles colocam néctar de maçã junto. Enfim, é até difícil de explicar. É uma suruba alcoólica. O pessoal chama de vinho, mas não é vinho. Não, é a mesma coisa. Outra dica que eu falo muito. Sabe quando tu, na tua juventude, tomava aquele cantina da Serra? Sim. Então. Aquilo não é vinho. Não. Então. Vinho. Vou requerer todo o meu dinheiro. Não é vinho. É porque basicamente é vinho adicionado de açúcar. É um suco adicionado de açúcar. E álcool. É igual um colega nosso que deve estar aqui em casa, que ele comprou um vidro de suco de uva pensando que era vinho. Aí ele disse, Deu pra menina eu vou fazer minha noite feliz. Aí ele dava pra menina e a menina, de boa, não encarava ele, né? Não encarava ele. E ele disse, que droga. E ela não amolece, não fica... Aí quando ele foi olhar, suco de uva. De uva integral. Eu vou levar na tua casa, melhor eu... Não deu liga. Não deu match. Não. Isso é muito errado, muito errado. Mas para as pessoas que quiserem saber, as melhores bebidas para isso é tequila e ali, ó, o saquê. Que eles são processados a partir de alguns componentes, eles são, que o pessoal chama, é um tipo de neurotoxina. Eles quebram, eu não me lembro qual é o hormônio que eles liberam, mas que é o hormônio que tem a ver com a inibição. Então eles cortam a inibição. Não vamos esquecer a cachaça de jambu aí. A minha de jambu. Gente, também é muito eu bom gosto de cachaça de jambu. Mas o que eu falo? O que eu falo, gente? Castelo. Meu Deus, que legal. É assim, eu falo muito assim, gente, me chama uma pessoa para tomar um vinho. É muito romântico. Então é quase uma cantada. Vamos tomar um vinho hoje à noite? Ou tu chama tua amiga. Amiga, vamos tomar um vinho. Amiga, vamos tomar um vinho e falar mal dos outros. A Kai. Vamos chamar a Kélia para tomar um Cara de chamar pra Nunca me chamou. Então, gente, mais uma dica, assim, que uma das coisas que a gente fala no supermercado, muitos vinhos, principalmente no Brasil, fazem muito isso, eu acho, na primeira da sacanagem. Você compra o vinho lá no supermercado, é escrito reservado. Um vinho reservado é diferente de um vinho reserva. O marketing no Brasil faz isso, em outros países é até proibido fazer isso, porque confunde o consumidor, né? Um vinho reservado é só um vinho comum, da mesma forma dos outros. E aí a pessoa acha que está comprando um vinho diferenciado. E não é. Porque assim, a gente tem vários. Tem um vinho, por exemplo, um vinho de uma uva Carmené. Tem ele o vinho comum, Carmené, e tem o vinho reserva. Normalmente são vinhos que envelhecem mais tempo, que tem mais tempo de guarda, enfim. É um vinho com uma qualidade bem superior. Mas não deveria vir escrito, pelo menos o tempo? Vem escrito? Porque no uísque vem. 8 Ah, anos, 10 anos, 12 anos, 14, 15, Não, 20. com relação ao vinho,
Você tem, eu não sei se todos os que têm Deveria ter safra, né? mas ele tem, não é obrigatório no Brasil colocar a safra, isso não é obrigatório, não é na legislação. Mas você, quase todos eles vêm e ele vai te dizer se é um vinho reserva, que é um vinho de guarda. Uhum. Né? Aí tem, né, alguns tópicos que é uma coisa bem mais aprofundada, mas o básico de tudo é leia o rótulo. A gente fala muito sobre isso na compra de supermercado, no dia a dia, gente, mas rótulo de reservado não é vinho reserva, não pague caro por uma coisa que não tem qualidade. Eu falo muito disso porque assim, a gente tem um vinho no Brasil que é o mais vendido, que é o Pérola, um dos vinhos mais vendidos no Brasil. Eles mudaram o rótulo, botaram lá bem grande, reservado. A pessoa paga um vinho, não tem muita diferença do outro. E assim, fala para os nossos ouvintes qual a diferença de repente, de comprar na mão de um vendedor direto e tá comprando no supermercado, que talvez não tenha aquela... Você acabou de falar. Você tem um quarto com ar-condicionado praticamente exclusivo para a tua adega, né? Eu tenho uma adega de 240 garrafas, né, que é o estoque que eu mantenho. É um painel lindo. Quantos saem mais ou menos por mês, por enquanto? Olha, em média, eu acho que eu vendo umas 100 garrafas. Nossa, tem um público... Tem. Gente, quando eu comecei no negócio do vinho, era muito engraçado. Que assim, quando a gente faz o curso de profissionais do vinho, você é preparado para as vendas, para o controle e para orientações, né? Eu não sou sommelier, quero ser sommelier. A gente compra em vinho comigo porque eu quero fazer esse curso. O mais próximo aqui é Brasília. Já garantiremos pelo menos 2 garrafas pro mês que vem. Não sei de quem, né? Mas eu vou comprar que pelo bom. menos 2. Por favor. Então, assim, eu sou preparada para auxiliar você na sua compra. Gente, tem compras tem cliente que eu atendi, tipo, 3 dias seguidos, ele me perguntando várias coisas, e eu tenho total paciência para atender. Eu adoro fazer isso, eu faço isso por amor. Você atende aonde? No Instagram? Eu faço somente delivery agendado. Eu só atendo meu WhatsApp, manda mensagem para mim, meu Instagram, tem meu WhatsApp lá. Pode mandar mensagem para mim, eu atendo com o maior prazer. E assim, eu tenho esses vinhos lá, né, nessa adega, guardados da forma correta, que é guardada e tudo. E na temperatura... Acho que até que a posição... Você tem sempre que guardar vinhos assim. Por quê? Tu não pode ressecar a rolha. Em especial, o cuidado é com a rolha. Ela pode mofar, ela pode acontecer um monte de coisa. Se o vinho cozinhar, né? Vinho não pode estar em alta temperatura. A gente tem uma cidade super quente. Aí tu vai no supermercado, tu compra um vinho que está no galpão há dias. Tá lá cozinhando. Quem trabalha no supermercado ainda, sabe. né? Nossa. Aquilo deixa a gente assim... Não é que ele precisa estar ali o tempo inteiro, até porque assim, a gente tem um transportador vindo do Rio Grande do Sul para cá, né? Então é muito tempo vindo, que a maioria vem Rio Grande do Sul, Santa Catarina, de onde a gente vem. A maioria dos transportadores e importadores estão lá. Ele vem normal como qualquer outro, mas quando chega, ele vai poder já estar quase, uma rolha quase ressecada e tudo. Eu volto lá para a posição corretinha, vai ficar em temperatura ideal para que ele fique aqui. Então, nesse caso, você tem adega. Para quem não tem adega, seria o quê? O mais ideal seria o quê? Guardar dentro da geladeira? Dentro de casa, você pode guardar. Aqui, como a gente tem dias bem quentes, é bom que guarde na geladeira. Vamos falar desse cliente que não tem nenhuma adega especial refrigerada. Na parte... Qual prateleira? Na de frutas? Você pode colocar na prateleira da geladeira mesmo, ao invés da porta. Mas pode ser até na porta, desde que não mantenha a temperatura muito alta, né? Porque o ruim daqui de Parauapebas é para conservar. Porque assim, um vinho para você tomar aqui na nossa cidade, eu vou falar disso exatamente, você tem que estar com um vinho no freezer, no congelador, pelo menos umas 2 horas. Aí tá excelente, melhor temperatura para você beber. Então, põe lá embaixo. Mas para manter, comprei, mas eu vou fazer um jantar semana que vem, deixa dentro da geladeira, guardado. Ou numa área mais fria da sua casa e com pouca luz, né? Que não tenha incidência de luz direta, justamente para evitar a oxidação, enfim. É muita frescura que aquelas pessoas que recebem um vinho na taça, aí depois eles fazem isso, depois eles cheiram. Aí tem outros que pegam,
vai achar graça, tá? Também não vai achar graça. Pego, fica chupando a rolha. Eu já vi... Chupar rolho eu acho chupar- difícil. Tem gente que bota na língua, isso é verdade. Botar na língua assim, cheirar assim gente, agora. Tem gente que só toma aí, não. Chupar rolho Ah, aí. gente, Ó, gente, Aí eu vamos fui lá. minimizar. Eu sabia que isso daí é confusão. Quando fala chupar Não, rolha... bota na língua, prova. Então aí dá. Aí beleza. o Carminal oferece, toma a rolha, ele... Não, deixa eu chupar a rolha. Não, olha, assim, uma das coisas que a gente nesses cursos, a gente fala muito é que a gente precisa desmistificar o vinho, né? Quando eu falo assim, eu vendo vinho, a pessoa já pensa assim, foi o que pensaste, né? Não, vai o vinho sei lá, R$300 uma garrafa, R$200. Não, gente, eu vendo vinhos de qualidade. Eu não tenho problema nenhum de com pagar um valor alto, Sim. se tiver qualidade. Qualidade, Eu acho que sim. qualidade é proporcional ao que você compra. Mas é proporcional ao que a gente compra. Isso. Porém, como a maioria das pessoas desconhecem do vinho, ele não vai saber o valor que ele está pagando ali. E não tem um valor agregado real. Tipo o que aconteceu comigo no restaurante. É um preço exorbitante. Mas para quem não conhece, ele vai dizer, poxa, eu vou pagar, deve ser bom. Porque assim, quase ninguém vai estudar o vinho e tal. Não é da nossa característica cultural, da nossa região. Então assim, eu trago vinhos bons, com preços justos. Esse que eu acho que é a parte mais interessante. O Nakai falou alguma coisa aqui sobre... Com relação à rolha, né? Ela que tá. Sim, com relação à rolha. aqui. Então, vamos lá, desmistificando. A rolha, gente, é a única coisa. Quando o garçom te apresenta a rolha, o que tu tem que olhar é que aquela rolha não está estragada. Porque, assim, é justamente isso. A forma com que ela é armazenada pode estragar a rolha. Se o vinho está mal armazenado, essa rolha vai estar ressecada, ela pode estar mofada. E isso é que tu vai te olhar. E tu pode, no máximo, até sentir o cheiro, se não vai estar vinagrada. Mas se o vinho estiver vinagrado, a rolha vai estar ressecada. Então, nem antes precisa. de tomar, tem que olhar a rolha. Ele vai te entregar. Num restaurante, por exemplo, olha a rolha antes de tomar, olha a rolha. Errado. Eu peço perdão para Girar. as pessoas por essa frase. É muita cara dela, mas eu concordo. A gente tem que olhar antes de, né, amiga, apreciar. Usufruir. Você olha a rolha. Te juro que agora veio. veio uma história muito tenebrosa, mas essa eu não Não conte, não conte. Eu imagino. Não conte. As histórias é tenebrosa. Com É relação, acima de 45 anos. com relação a girar a taça. Isso é individual, caso a pessoa queira realmente experimentar o cheiro ali, mas Mas porque eu vejo às vezes o pessoal justamente cheirando. É para identificar alguma coisa. a ideia de que, volta à história, de que se o vinho estiver mal armazenado, ele vai ter mau cheiro. Gente, um vinho estragado, ele tem cheiro de chorume, ele tem cheiro, é muito desagradável. Passa do cheiro do vinagre, que é a coisa que a gente mais pensa, Entendi. e pode chegar num cheiro absurdo de ruim. Mas assim, tu não vai nem precisar girar uma taça para ver isso. Pra sentir. Tu vai sentir na hora que a pessoa abrir. Né? E ninguém vai tomar uma coisa que tem um cheiro extremamente desagradável. É muito ruim. Então, pra gente ser chique, massa Você quer combina ser com o chique? quê? Eu quero fingir que eu sou chique. Massa combina com o quê? Depende da quantidade de gordura. Volta para aquela história da gordura, né? Cada vinho ela vai combinar mais ou menos com uma comida. Vinhos, uvas, eu vou te dar dicas de uvas que combinam com quase tudo. Pinot Noir, que é uma das uvas mais iniciantes, ele tem essa pegada frutada. Quando você vai iniciar no vinho, evite vinhos com tempos de barrica. Ele tem escrito, se tem não sei quantos dias, não sei quanto tempo de tonel, de barrica francesa, de barrica americana, enfim. Então, evite. Né? Vinhos que combinam com quase tudo. Pinot Noir, Carmené, né, que são duas uvas bem tranquilas para você tomar e é muito democrático. Massas depende do que tem de gordura ali. Se tem um queijo mais gordo, prefira vinhos com mais taninos. Aí tu vai ter um Cabernet Sauvignon, que é um dos vinhos mais clássicos, né? Todo mundo quando pensa num vinho, tu tem Cabernet. Calma aí, Cabernet Sauvignon não é todo mundo que gosta.
É uma das uvas de nível já médio de taninos. Então, assim, umas coisas mais... Eu pensei que os mais clássicos eram aqueles mais... Como é o nome do... Tem um vinho que é direto no cinema, o pessoal sempre cita ele. Ai, agora me fugiu. Sangue e areia? Não, me fugiu. É De francês, né? Bordon. Sangue de bois. Não é Bordon, é B. Bordeaux é um vinho francês, né? Normalmente a gente escuta muito Bordon, a gente escuta muito... São aqueles mais clássicos vinhos franceses, né? Eu tenho, assim, eu tenho vinhos mais por uvas e por países, né? Uhum. Dependendo do país, eu tenho os vinhos mais fortes, realmente, e os outros mais ameno. Mas, assim, em especial, a gente no Brasil, a gente tem uma paixão muito grande por vinhos chilenos. Só que cada país tem, assim, sua uva mais específica, sabe? Assim, o Uruguai faz excelentes Syrah, se eu não tenho nada que faz aqui. Vinhos argentinos são muito bons. Agora, assim, o Brasil está produzindo coisas maravilhosas. Inclusive, quando a gente falou sobre locais mais quentes, o Nordeste está produzindo vinhos maravilhosos. Minas Gerais está produzindo vinhos já com pontuações mundiais altas. Perfeitos. Nós temos um dos melhores espumantes do mundo. Que é o da Serra da Mantiqueira, se eu não me engano. Olha, é brasileiro? Os vinhos espumantes brasileiros são um dos melhores do mundo. Fora a gente, só quem faz um dos melhores é a França. Ano passado, se eu não estou enganada... O pessoal que for para a França para provar, tem vinho francês que não bate no paladar da gente de jeito nenhum. Que eu estava falando do Bourbon, que eu cheguei a provar, pelo amor de Deus, quase vomito. Muito forte. Sabe que a comida forte, também. Muito ácido. E sabe o que aconteceu? Acho que foi ano passado, que teve um problema bem grande sobre essa questão climática na França, e a França está comprando a uva aqui para fazer lá os vinhos. Eu já prefiro. É nosso, gente. Português? É disso? Não, Vinho do Porto. Vinho do Porto. Eu prefiro vinho do Porto, que vem da Sim, cidade sim. do Porto. Ele é mais forte, mais presente, mais licorado, que chama, eu acho. Uhum. Eu acho mais Bem gostoso. forte. Eu aprendi, eu provei na imersão pouco mais de 130 vinhos. Aí eu lembrei do E como Nakai. é o paladar, então? Então, Nakai falando aquele assim, tem pessoas que jogam fora e tal, não sei o quê. A gente Quer dar pro santo? é pra gente ser treinado com as cuspideiras pra jogar fora. Gente, vai ficar com uma dó. Aí tu foi tomando. Fui bebendo todos. Em 3 dias eu tomei mais de 100. Eu contei até 132 vinhos. que Chegou eu uma tomei. hora que ela perdeu a conta, já tava... Mas é Eu acho maravilha. que Então, no assim, 24º Tava frio. Tava frio. Então a quantidade de álcool diminui. Então, assim, gente, eu me senti uma bebê lá no meio daquela galera que já tem experiências absurdas de vinho. Pessoas que já viajaram à Europa, que já provaram vinhos direto na vinícola, vinhos grandes, né? São grandes vinhos. Eu já provei como vendedora hoje, em 2 anos, que eu tô, acho que um pouco mais de 230 vinhos. Por aí. Mas hoje eu tenho os meus preferidos, eu tenho minhas uvas preferidas que não são muito as mais comuns. Agora, acho que tem uns 2 meses atrás eu trouxe um vinho africano. Gente, que vinho espetacular. O nível de álcool é 14%. Gente, é bebê, Gostei. E se eu contar pra vocês que eu fui tomar esse vinho lavando roupa na lavanderia aqui? Eu digo que eu vou ficar mais de 1 hora na lavanderia fazendo nada. Peraí que eu vou levar isso aqui. Porque às vezes eu não tenho tempo de provar o que chega. Né? Então eu tenho os amigos, eu tenho os contatos de amigos que a gente fez o curso junto. Ele dá pro teu paladar isso. Porque assim, a gente se conheceu tanto, que a gente conhece, o teu período, o teu paladar, esse aqui vai e tal. Aí eu venho trazendo e todos eu tiro uma garrafa pra mim pra eu provar. E esse dia eu tava dizendo, eu não vou ficar quase 2 horas numa lavanderia, eu vou levar assim. Eu tomei a garrafa toda. Daqui a pouco eu tava recolhendo a quantos roupa ml? dos outros. A garrafa tem 750. 750 ml a 14%. 14%.
Daqui a pouco ela tava lavando roupa. Gente, eu tava ajudando todo mundo, Tá chegava. pra caramba. Mais um pouquinho você entrava naquele nível de Olha, eu tomo... identificar as pessoas. Hoje eu consigo, assim, isso não é nem bonito, mas eu consigo tomar, eu tomo 2 garrafas de vinho tranquilo. Sem dar o zigue-zira de ficar. Não, tranquilo. Garrafas de Já média sou de 12, elétrica. 13%, 14, 15%. É, 12, 13. Então já tem uma resistência considerável ao Já, álcool. é interessante, assim, porque o vinho, ele não me deixa... Eu vejo muita gente dizendo assim, eu tomo vinho e vou dormir. Gente, eu fico acordada. Não, isso é relativo. Eu tomo café antes de dormir e me dá sono. Café não funciona comigo. A gente tem um rol de amizade até relativamente grande, né? Só que cada um é pai e tudo, né? E mãe, e aí a gente se encontra eventualmente. É difícil, dentro do rol de amizade, aquelas pessoas que são realmente apaixonadas por vinho. E nisso eu bato e insisto, quem se apaixona por vinho não troca por nada. Verdade. Nada. Eu não sou apaixonado por Não é. A mulher dele já deu umas queimadas nele, assim. Não. Que ele fica muito doidão mesmo. Você que está nesse meio, né, de conhecedor dos vinhos e tudo, existe algum movimento no Brasil? movimento. Movimento no Brasil em questão de popularizar o consumo do vinho, Sim. né? Até porque naquela situação que a gente estava falando agora. E hoje o vinho ainda remete muito a uma coisa Aristocracia, elitizada, né? Sim. E por isso que eu falo assim, existe algum movimento de vocês que são, né, que estudou sobre vinho, desses produtores, né, desses distribuidores, existe algum movimento de querer popularizar mais? Eu acho que não de forma organizada, mas uma forma individual. Eu posso dizer que, assim, a nossa turma, nessa escola que a gente fez, a primeira palavra que a gente sempre dizia era desmistificar o vinho. Quando eu falo aqui, que eu acho que eu sou a única em Parauapebas que vende vinhos assim, a gente falava sempre disso, que o vinho não é difícil. Lá na antiguidade, quando se falava de vinho, sempre essa visão de que a pessoa que toma um vinho é uma pessoa chique, ela tem que entender, ela precisa entender. Não, cara, meu você não amigo, precisa tem- entender de vinho, você precisa respeitar a experiência que ele te traz. Se você quer uma experiência com o vinho, é diferente de você ir tomar uma cerveja e tal, porque normalmente as pessoas não se importam. Ela vai, eu gostei, não gostei. O vinho, ele te traz experiências que é uma fruta, né? Da mesma fruta, ele pode fazer vários estilos ele vai te dar, traz experiências completamente diferentes. Tem vinho que vai te trazer um sabor de framboesa, um vinho que traz sabor de ameixa, um vinho que te traz sabor de morango ao teu paladar. E ele não pode se sobressair nunca à alimentação. Aí, assim, o movimento que a gente sempre traz em todas as nossas turmas, que fomos formados para isso, é justamente isso. Porque a gente quer trazer vinhos de qualidade, vinhos com preço bom, e que você não precisa entender. O que eu sempre faço, eu quero entender o meu cliente. Daiane, eu vou para um churrasco, e lá nesse churrasco a gente vai comer picanha, a gente vai comer não sei o quê. Eu digo, opa, peraí, então tu precisa de um vinho mais forte. É um vinho que vai tirar a gordura da tua boca, é o vinho que não vai te deixar aquela carne morrer ali e tal. Tu vai participar dessa experiência. É o sabor. Olha só, vamos lá, eu vou te dizer aqui. Tu pega um vinho mais doce, por exemplo, um espumante. Vamos lá no espumante. Tá. Tu gosta de coisa mais doce, eu vou tomar um espumante com um churrasco de picanha. Quando tu vai botar isso aí na boca, vai ficar aquele doce da tua bebida, aí tu vem e bota a carne. Aí mistura o doce, aí perde o sabor do teu churrasco. Tu não quer comer a carne com gosto de carne? Sim, A ideia é mais ou menos isso. Sim. Então, assim, se tu não te... Mas isso vai para o teu paladar. Aí eu tenho uma pessoa lá que gosta dessa mistura do doce com o salgado. Aquele doce. O que eu não posso é julgar essa pessoa que, que a pessoa quer... A pessoa quer tomar, mas está errado. É a história do gelo no vinho. Que não usa.
é melhor não usar. Eu, particularmente, já gosto de um vinho com mais temperatura ambiente. Tem gente que gosta de um vinho muito mais gelado. Sim. Respeito os sabores. Agora, assim, o vinho, quando tu pega um gelo, tu vai colocar Tu vai água, tá tu tá adicionando água. No passado, lá antes de Cristo, quando se falava em vinho, eram vinhos extremamente fortificados, né? Eram fermentados, então o álcool era lá em cima. E o que acontecia? Como se tinha esse hábito de tomar direto, eles misturavam água. Então, Era bastante para diluir exatamente Então isso. aí o modo correto para você tomar um vinho gelado não é adicionar gelo, é você deixar ele na geladeira, no congelador ou na geladeira por um tempo, gelando para você tomar Ó, depois. Nakai, vamos dar exemplo. Uma das experiências boas também que a gente pode de dica para nossa região que é quente, gele a sua taça. Uhum. Ah, é mesmo? Gele sua taça. Isso. Se a gente for pegar a própria embalagem disso aqui, ó, esse aqui, ele foi feito para ser tomado de 4 a 6 graus, pelo que Sim. eu estava lendo. Esse aqui foi feito para ser tomado de 16 a 19. Vinhos tintos normalmente são nessa São temperatura. temperaturas um pouquinho mais altas. Sim. Então, teoricamente, não precisava deixar tão gelado. Se tu deixar gelado demais, vai perder o sabor. Sim. Abriu, consumiu ou não? Quanto tempo eu tenho para que eu não perca a sensação original do paladar? Então, a gente tem vinhos que ele te traz uma experiência diferente a cada tempo que ele está aberto. Nossa, eu tenho alguns vinhos que... Eu tenho, por exemplo, um Cabernet especial, um Cabernet Sauvignon, que ele é um vinho reserva, muito amadeirado, 6 meses de barrica, enfim. Quando eu fui tomar a primeira vez, um amigo tomou junto comigo, ele disse, eu não consigo, muito forte para mim. E para mim, eu já tomo café sem açúcar, gente, já estou acostumada. Sim. Para mim, eu achei muito bom. Inclusive, até a gente colocou Só ali que o café. aí O tem uns segundo- enólogos que pedem para você deixar pelo menos uns 10 minutos na taça. pra sair Depende do vinho, você precisa decantar, deixar Uhum. ele respirar, né? O pessoal, tem até memes que o pessoal abre a garrafa e diz que o vinho sai. Deixa respirar. Deixa o vinho respirar. Deixa o vinho respirar, que ele vai soltar aquele álcool que tá preso ali, né? é. Esse mesmo vinho, quando deu no segundo dia, o sabor dele era completamente diferente. Então, essa é a mágica do vinho, sabe? É as experiências que ele te traz. No terceiro dia, ele tava, assim, pra ele tava perfeito. Pra mim, ele já tinha um terceiro sabor. E no terceiro dia, esse daí, eu já sei. Esse vinho, eu deixo aberto por 3 dias. 3 dias, 3 ele vai dias. perder a quantidade de álcool. Hoje tem muitos acessórios para vinho, né? A gente tem até um que é só uma agulhinha para você nem abrir a rolha para ele ser servido, enfim. Mas falando em democratizar, eu digo vinho no máximo 3 dias. Os vinhos tintos. Passou de 3 dias. Passou de 3 dias, ele já vai perder muita experiência e sabores que ele pode te entregar. É igual o absinto. Já viu o absinto? Aqui no eu- Brasil, inclusive, é proibido. O Sim, absinto sim. original no Brasil é Ah. proibido porque tem teores acima de 42%, Sim. que é o limite da lei. A lei brasileira proíbe qualquer coisa acima de 42%, mas é legal. Eu vi uma vez a garrafa com um amigo que ele Muito trouxe. Bacana. E é alucinógeno. Meu amigo, eu tomei uma vez só. Quando a minha filha nasceu, ficou no hospital, eu ganhei de presente uma garrafa. Um colega trouxe da França. Não sei como é que ele conseguiu passar pela alfândega, aquela porra. Mas 77% de álcool. Aí tu viu Jesus Não, aí descendo calma. do céu calma. com Vou contar a história que é engraçada. engraçado. É engraçada, mas eu quase morro. Aí, toda história engraçada a gente tem que quase morrer. Aí o que aconteceu? Ele vinha com a taça, vinha com um crivozinho, que é um crivozinho, só que pedia aqueles açúcar em torrão, açúcar em cubo grande. Sim. E eu nem sabia que se vendia em Belém. Eu acho que rodei quase umas 2 horas para achar um lugar que vendia. Comprei no Amazon, que era um supermercado que chama. Achei os cubos. Aí fui ler direitinho todo o processo, porque o que acontece? Como ele é 74, 75% de álcool, se você beber sem preparar, você desmaia. Ele é chamado, o pessoal chama ele de bebida do estupro. A pessoa bebe Gente. pura, ela apaga.
Então tem toda uma técnica para preparar. Você prepara ele, você bota no cálice, aí bota tipo um crivozinho, um cubo de gelo em cima, joga a bebida por cima do açúcar, termina, você acende, o bicho pega fogo, faz um fogo verde, tanto que eles chamam de fada verde, né? O açúcar derrete, aí você homogeniza um pouco, deixa 1 minuto descansar, e aí você toma. Meu Deus. Vou fazer tudo igual. Lá, tá. Pam. A minha filha tinha acabado de nascer, Sofia, né? E eu tava na época lendo algumas coisas sobre totem, cultura ligada à cultura indígena norte-americana, canadense, que fala sobre criaturas totêmicas. Eu tava muito... Calma. Essa parte é engraçada, porque assim, eu tenho a foto da parte inicial, mas o resto eu tenho certeza que foi viagem minha. Aí a gente morava, a nossa casa, na frente do... era uma rua, só que eles indenizaram a rua da frente. Aí passaram o muro e virou a área lá do Tinga, né? Então tem um parque ambiental. Então mora aqui do outro lado é um parque ambiental, então é só floresta. E aí quando eu tomei o primeiro, sobrevoa um gavião real e senta numa mangueira ali na frente. Aí eu peguei o telefone, bati foto. Foto existe, eu mostro pra você. Não é história de pescador. Eu vi o gavião tá lá. E aí, botei o temporizador do celular pra tocar de tempo em tempo pra ver se eu conseguia preparar. Aí preparei o segundo e tal. Aí, tudo certinho. E aí o gavião sentou na minha frente. Aí eu já não sei se é real. Daí pra frente, a glicose. Conversando com o gavião. Ele tava respondendo. Foi a única vez. E olha que eu falo assim, durante a faculdade, o pessoal... Eu tenho uma resistência gigante à toxina, não sei o que é. Eu dificilmente fico bêbado, coisa assim, tipo, menino fumar uma maconha, aí ofereci, eu não senti absolutamente nada. Então foi a primeira vez na minha vida que eu alucinei num nível assim. Caraca, que discussão. Não, gavião, é porque assim, eu tava pensando qual era o animal que ia guiar. Porque eles têm uma coisa, quando uma criança nasce lá, eles oferecem a natureza, né? E aí um totem desce para guiar a criança. E aí dá o perfil que a criança vai ter pro resto da vida. Se ela vai ser uma pessoa aventureira, se ela vai ser uma pessoa determinada. Eles têm vários totens, na verdade. São quase 150 totens. E aí tem o totem lá não é o gavião, é o totem da águia. E aqui não tem, é rapina, né? As grandes aves de rapina. E tem o totem da águia. E a Sofia nasceu com as unhas apontadas, ela tinha todo aquele perfil de, será que eu vi? E lá eles fazem isso, eles tomam umas drogas loucas pra ter um momento xamânico, pra entrar em contato com o totem. Eu tava vendo o negócio, eu acho que misturou a coisa amigo. que eu tava lendo. Te abriu um clarão. Não sei. Ainda bem que não conseguiu a luz. Eu acordei no dia seguinte quase... No dia seguinte você não acordou com sentir nenhum tipo de dor? Não, graças a Deus. Nem dor de cabeça, nada. A absinto é muito a forte. boca amarga. Normal. Dor na área, assim, do... Tava sozinho, cara. Para que você tem um papo, cara. Foi só um gavião, Dor na área do pulso. Vamos ver com essa história. Meu Deus do céu. Mas, voltando aí, nessa situação. Se eu querer começar a área de degustação, tem curso específico? Como é que é? Eu tenho que ir para algum lugar específico? Porque o teu curso é para vender. Isso, eu fui capacitada para a venda, para a compra e para orientar meus clientes, né? Se você quer fazer uma especialização maior, tem que fazer ou a graduação de enólogo, né? Ou sommelier. O enólogo, em especial, ele vai produzir o vinho, né? O sommelier, ele faz justamente os dois lados. Ele entende muito do vinho e entende das harmonizações bem mais que a gente, né? A gente dá dicas. O sommelier é um cara especializado naquilo.
sommelier hoje e em torno de qual o valor, assim, aproximado? Um curso completo, R$9.000. De 9 a 12 menos De mil. quanta duração? Eles são 3, se eu não estou enganada, são 3 módulos de 6 meses. 1 ano e meio. 1 ano e meio. Hum. É um curso bem... Tá vendo? Você pode E assim, tornar isso- sommelier. Gente, que coisa chique. Pela ABS, né, Associação Brasileira de Sommeliers. O mais próximo que eu tenho aqui para poder fazer de Parauapebas, ou eu faço em Minas, ou eu faço em Brasília. Gente, Comprem vinhos. comprem mais vinho. Não, a gente vai comprar o seu. Olha só. São presenciais, né? Uma parte, no período da pandemia, eles fizeram uma parte online, né? Mas é preciso fazer a parte prática presencial. É porque tu tem que saber o gosto. Tem que saber provar. Como é que tu vai dizer? prova. Alguém experimenta e vai Hoje dizer. já dá para fazer Parte online, parte... parte presencial. Isso. Mas me diz aí, quando a pessoa compra, qual é a experiência que você proporciona? Se eu vou lá com... Ah, gente, eu sou uma pessoa maravilhosa. Eu adoro essa Venda, humildade. Essa humildade é maravilhosa. faça Mas sua assim, propaganda. eu acho que acima de tudo, a experiência, a primeira coisa que eu faço é conseguir construir o teu perfil, né? É quase uma entrevista. Tem gente que não tem muita paciência para isso, gente. Eu preciso construir o teu perfil, eu preciso saber o que você quer fazer, né? Eu já atendi cliente que a pessoa nem é daqui, mas ela, eu preciso dar um presente para uma pessoa. Aí, o que eu vou pedir não é o paladar da pessoa, eu quero saber o que ela vai fazer, qual é a experiência que tu quer proporcionar naquele momento. Ai, coisas românticas eu atendi muitas aqui. Aí, eu quero... A pessoa, ela é assim, ela gosta disso, ela é uma pessoa mais agitada e tal. Aí a gente vai classificando dentro dos vinhos o que é uma pessoa que gosta mais de coisa doce. Então, vamos lá. Qual é o momento? Então, assim, o que eu proporciono, além de tudo, uma boa entrega, Uhum. uma coisa de qualidade, um preço justo. E o que eu quero te entregar é aquilo que você precisa ter naquele momento especial. Que normalmente a gente atende vinhos para momentos especiais na nossa região, né? Sim. A pessoa quer fazer um jantar, a pessoa quer convidar os amigos, vai fazer. Eu já atendi até algum que ia Mas o fazer. pessoal não compra para consumir normal? É bem difícil. Assim, normalmente a cliente me chama, ela diz assim, eu tô precisando urgente de um vinho, por quê? Aí ela já fala por quê. Assim, o normal... Porque lá em casa a gente compra em média 2, 3 garrafas por mês. A minha esposa gosta de... E é pra ela, eu não bebo. Não bebo. Não, olha, ontem mesmo eu atendi uma cliente que ela me manda assim, hoje eu tô tão estressada, a amiga traz 2 garrafas de tal vinho. Então eu já sei, no dia que ela tá estressada, ela quer tal vinho, no dia que ela quer piscina, ela já me fala. Eu não sei, eu acho que eu tenho essa intimidade com quase todos os meus clientes ali. Eu quero relaxar, eu quero encontrar com os amigos, o que tu me indica? Aí eu vou indicando. Deixa eu fazer a pergunta. Precisa do microfone. Tá? Você tem... o pessoal já sabe qual é o vinho que você quer definir ou você tem que sugerir? Alguns já sabem exatamente o que querem. Maioria ou a minoria? Você, A minoria sabe o que você quer. encaminha a carta para eles? Assim? Sim, eu tenho uma carta que eu sempre atualizo. Assim que eu chego com novidades, eu Ah, atualizo e entendi. encaminho. Aí no WhatsApp vai E a cartinha carta dizendo vai valores, explicando. preços, assim. A gente De poderia onde ter... qual é a região, com que combina. Vamos deixar disponível no programa pelo menos um link para a carta. Sim. Telefone. Porque aí, por exemplo, se de repente a gente tivesse feito essa prévia, a gente já jogava ali Carta. a carta. Eu acho que sem os valores, mas tu já dizia, olha, Por que esse, não com os esse, valores? A gente porque como o podcast ele é atemporal, talvez os valores fiquem Não, mas depreciados. aí a pessoa vai e já sabe qual é o ponto de partida. O podcast tem data. Aí, Mas assim, todas as minhas cartas, a minha carta completa, ela vem com de onde eu vim, qual é a harmonização. A sugestão de harmonização é como eu falo, né? A gente tem os vinhos indicados para tal coisa, mas se a pessoa não quiser aquilo ali, quiser tomar quer tomar um vinho só para ficar super loucão. respeito. É difícil ficar loucão, porque normalmente a maioria dos meus clientes diz a mesma coisa, eu vou dormir. Caramba, eu A acho pessoa dorme. que toma para dormir, toma para... Sim, eu me lembro quando a mamãe ficou viúva.
né? Na Cai, quando a gente morava lá no Beira Rio, o Nakai trabalhava ainda na Vale, eu trabalhava no Senai. Ela tinha uma senhora que trabalhava em casa, que depois que as duas estavam viúvas, né? Depois que elas almoçavam, pegavam vinho. Tu tá igual aquela contadora de piada do Facebook que fala. Então, mas é porque eu me lembro. Tá aí, não vou te dar Tô lembrando. Todo mundo tem uma historinha Tô de me vinho. lembrando. Gente, olha, uma das coisas que eu falo é uma coisa também que é coincidência. Meu primeiro porre na vida foi vinho. E foi um Dom Bosco. Sabe aqueles que vinha Sangria. litrão? Na sangria. Vinha na sexta de Natal do meu pai, né? Eu tinha completado 18 anos. Meu pai sempre foi muito, né? A minha família era muito tranquila com relação a isso, mas ele sempre dizia, né? Não vão provar bebida antes dos 18, enfim. Quando eu completei 18 anos e tal, aí tava no Natal, ele recebeu. Eu acho que era 5 litros que vinha, né? Aquele garrafão que vinha com aquela gradezinha. Isso. Pai, eu acho que eu vou beber. Aí ele disse, o que tu vai beber? Eu digo, vou tomar esse vinho bem aqui. Gente, eu tomei a metade daquele vinho. Meu amor, você Eu fiquei muito... 2,5 litros. 2,5 litros de vinho. Isso, eu sentada, eu lembro que eu estava sentada na cadeira. Aí, gente, eu vou contar a parte pior, né? De quando terminei. E assim, eu não tinha experiência de tomar vinho, né? E vinho você tem que tomar com água. Pelo amor de Deus. Intercala. Para justamente você não ficar, né, dar esse sono, etc. Para você saborear o vinho. Aí, Isso é uma boa pedida, porque tem seres humanos, não sei, cara, tá aí, na câmera? Tá, então olha aí, sua criaturazinha que fala. Ai, eu tomei vinho e no dia seguinte eu estava com caganeira. Ai, eu tomei vinho. Meu amor, vinho é feito para tomar depois. Você tem que tomar água, você tem que hidratar. A taxa dele metabólica é muito alta. Sim. Se você não beber água, você vai sofrer que nem um condenado no dia seguinte. Quantos? Tipo, um copo de vinho, um copo de água? Não, acho água, 2 seria- taças, toma um copo de água. E outra, assim, preferência, principalmente os vinhos com mais taninos, não vai tomar o vinho puro, sem estar comendo nada. Tem alguns vinhos que você consegue tomar, por exemplo, os vinhos meio secos é mais tranquilo. Você vai tomar uma taça, é tranquilo. Mas o vinho foi feito para acompanhar alguma coisa. Né? Desde os primórdios, ele sempre estava acompanhando com alguma refeição. Aí eu tomei esse vinho que não era um vinho suave. Gente, eu tomei isso tudo. Eu lembro que eu só olhei assim. Eu lembro de ter olhado para alguém que estava do meu lado. Eu disse, eu acho que eu vou vomitar. Cara, eu virei. Tu vomitou nele. Não, eu só virei pro lado. Não foi nem na pessoa. Pronto. No outro dia, óbvio que eu joguei tudo fora. Eu joguei tudo fora, né? Então, no outro dia eu estava plena e todo mundo com dor de cabeça na casa. Porque assim, além de mim, o pessoal terminou de tomar o vinho. Todo mundo estava lá com dor. Porque assim, o pessoal tem essa história, né? Que vinho dá dor de cabeça e tudo. Se você não souber tomar vinho, e os vinhos doces, eu acho que nem é o vinho. Eu acho que em si é o açúcar que vai te trazer dor de cabeça. Gente, Não é, o vinho ensina nada. é comprovado que o açúcar é um dos piores venenos, né? Por isso que eu gosto de uísque. Não dava... E detalhe, meu amigo é uma pessoa que sabe fazer uma cachaça. Eu não sou, eu provei, claro. Adoro a química. Mas assim, a cachaça daí não é pro meu paladar. Mas todo mundo, o Josenils, quando vem aqui, viaja tomar cachaça e é bom de talagada de cachaça. E realmente, porque a cachaça dele tem qualidade, esse mocinho. Ele sabe fazer na proporção exata, mistura. E é o que a gente tem aqui, a cachaça de jambu, tá? Meus caros ouvintes, futuros entrevistados. Que este mocinho fez. Respondendo o seu Nakai ali, o melhor vinho sempre vai ser o seco, porque ele não tem adicional de açúcar. Então, quanto menos açúcar, gente, melhor. Pra vida, isso é pra vida. O problema é o sabor, que ele não vai ser doce. Não, aí tu tens as experiências. Por exemplo, ele até citou antes, no começo, ele perguntou sobre os vinhos doces. A gente tem vinho torrontés, por exemplo, da uva torrontés, ele é muito doce, gente. É um vinho muito doce. Mesmo seco? Ele é um vinho para sobremesa. Dá para tomar tranquilo, sem nada. O vinho verde, que é um dos vinhos produzidos em Portugal, que é da área
do vinho verde, né? Que é uma área, um DOC já. E ele é um vinho super tranquilo. Ele tem 10% de álcool, em média, 10%. E é um vinho muito docinho, vai te lembrar uma limonada, uma coisa bem... É muito refrescante, então dá para te tomar tranquilamente, assim. Chega até o meu paladar. Gente, eu amo um vinho verde com comida japonesa, com peixe, ele casa perfeitamente. Já sei, quando a gente estiver prefiro fazendo. saquê. Eu já tentei tomar saquê, gente, eu não deu. Ela saquê, chegou aqui, ela disse saquê. assim, não entra. Não O foi. saquê. Eu tomo uma garrafa de saquê, que ela já viu, sozinho. Sem ficar Nós tivemos Eu não uma gostei. festa aqui em Eu casa embriaguei 2 pessoas com essa e brincadeira. embriagou duas pessoas de referência no mundo do alcoolismo. Aí os meninos, na Caetaí testemunho, os meninos, vou beber contigo. Eu falei, cara, Foi eu saquê, gosto de foi beber. tequila, E aí a gente foi eles uísque misturando. A gente tava misturando saquê, tequila e uísque. uísque. Eu digo, vocês não vão, vocês vão E desmaiar. cachaça. Eu ainda tive que levar um pra casa. Gente, Foi. vamos lembrar, viu? Bebam com moderação. Outro dia. Não, tá fazendo shot. Não, tô falando. Mas eu falei, eu tenho uma resistência natural, não sei porquê, a isso. Uhum. Não é qualquer coisa que funciona. Tanto que eu fiquei surpreso no dia lá do... Porque foi a primeira vez que eu tive alucinação. Nunca tinha tido. Meu sonho de consumo era ter uma alucinação. Pronto, Nada realizou. funciona, eu bebo, não fico doido, não sei o quê. Aí decidi, eu digo, rapaz, bagulho Ai, gente, eu falo muito. Punk. Eu falo muito, beba com moderação. E assim, a gente tem muitos estudos sobre o vinho, principalmente sobre a proteção ao Cardiovascular. às doenças Uhum. cardíacas. Ele é uma bebida assim muito. Vou começar a beber vinho. E detalhe, ele dá uma longevidade para quem... Por exemplo, eu me lembro que meu avô falava, Sim. né? Apesar de meu avô já ter Ele ajuda no colesterol 90 também, né? Também. tarará, ele falava muito sobre o vinho, as experiências de Portugal e tudo, né? Porque ele morava numa região fronteiriça entre Portugal e Espanha. Ele falava pra gente, pequenininho, a gente escutava. E detalhe, hoje tem tanta frescura, não come isso, come isso. A gente tomava vinho, não me lembro com exatidão o quanto de vinho a gente tomava, e a gente criança. E depois tomava o açaí. E nunca morrendo. Tô com quase 50 anos. Um dia desse eu vi um vídeo, eu acho que até repostei no Instagram, uma senhora com 104 anos e tava ela, o copinho dela, americano, tá? Não era uma taça e tal. Ela tava com um copinho americano de vinho dela e ela fala que todo santo dia ela tomava vinho. Não, Todo santo o pessoal daquela dieta do Mediterrâneo é uma colher de Sim. azeite a cada refeição. Gente, o que a Nossa, gente fala de vinho não é o vinho, só lembrar Aham. também, lembrar que não é o vinho suave, não é o adicionado de açúcar. É o Sim. vinho, O vinho que protege, que está nos estudos, é o vinho seco. O vinho que tem nos estudos para emagrecimento, até para emagrecer, diz que uma taça de vinho todos os dias, ela ajuda a emagrecer. Estão vendo? Kelly é Nós vamos dizer que ela só sabe. Ela assim, gente, essa coisa aqui, que eu não sei o que é. Não, gente, o vinho, pelos estudos, ele é antidepressivo. Isso, em moderação, uma taça por dia, isso estudos controlados, né? Que horário? Tem horário específico? Preferencialmente você tome à noite. Né? Pra dar uma relaxadinha. Eu acredito também que seja essa parte de relaxar. Pra poder dormir. Mas junto com a sempre refeição. fala sobre Saia da tarja acompanhar. preta, refeição. vai pro vinho. Sempre falam em acompanhar com a refeição. No vinho seco existem tonalidades diferentes ou é só uma tonalidade? Tonalidade. Tonalidade. Tonalidades que eu falo assim, graus de... Tem vocês têm um vinho frutado e tal. Então, Esse cada vinho uva seco ela existe? te apresenta Um sabor diferente. com a quantidade de taninos diferente. Tem vinhos muito mais fortes. Né? Por exemplo, um Malbec é bem diferente de uma Pinot. O Pinot Noir, que é um vinho... Até a cor dele é linda, gente. É uma cor espetacular, que é um vinho bem mais claro. Quando você começa a apreciar, você começa a olhar, realmente abrir a taça e dar uma olhada. Sim. Você vai ver que as cores são diferentes, cada uva tem uma cor diferente, cada uva te apresenta um sabor diferente. E tem uns mesmo grau de álcool, porém tu vai ter os vinhos mais fortificados e os vinhos um pouco mais tranquilos. Eu fico apaixonado pelos Porque, por exemplo, os eu stories falo dela. isso porque os vinhos secos que eu Ah, tomei sim. no supermercado, né, que você compra vinho normal. Né?
E toda vez que eu tomei vinho seco, eu não me atraiu o sabor. Sim. Eu estou perguntando se existem sabores diferentes de vinho seco. Cada uma uva, ela te proporciona um sabor completamente diferente. Vamos dizer que o seco é uma classificação. E O dentro seco é uma classificação, e dentro dessa classificação tu vai ter várias uvas que fazem vinhos secos, que são as vitiviníferas, né? E cada uva, como eu estudo muito essa questão da uva, cada uva ela te traz uma experiência completamente diferente. Bacana. Tudo bem? Então, para a gente não ficar pisando nos mesmos assuntos, eu gostaria aqui que você desse uma mensagem que pode ser para o consumidor que ainda não conhece os prazeres ao qual o vinho traz, pode ser para os teus próprios clientes, e pode fazer a merchan que está no final do ano, então a gente precisa fazer um carnaval, não, uma festividade de final de ano diferenciada, não sei. E também pode fazer o teu jabá, comenta como é que entra em contato com você, e aí por aí vai. Agora a câmera Tem que olhar para a câmera. Você é muito vergonhosa. Por incrível que pareça, sou uma pessoa tímida. Eu gosto muito de falar, mas eu sou muito tímida. Mas assim, primeiro agradecer a todo mundo. Vocês foram maravilhosos. Obrigada pelo convite, Nakai. Eu sou apaixonada por ti, sabe disso. Eu conto isso para todo mundo, gente. Nakai é um ser humano de luz e de uma sapiência, né? Porque assim, o máximo que você faz na vida, assim, eu acho que o ponto focal da gente é você estar aqui nessa terra não só para aprender, como para ensinar. E você ensinando, você aprende. E Nakai é isso. Né? Onde ela vai, ela deixa... Nakai sou eu. Nakai senhora, tem o senhor e a senhora Nakai. Que ela é incrível. Ela sabe do quanto sou fã. Com relação à mensagem para vocês sobre o vinho, vamos dizer... Como uma boa servidora da saúde que sou, eu digo, cuidem da saúde de vocês. Bebam com moderação. O vinho é uma bebida que ela traz experiências incríveis. Se entregue a ela, se entregue a essa experiência. Eu não estou falando, deixe de tomar sua cerveja de forma nenhuma, mas eu acho que o vinho ele te traz novas experiências. O vinho é romântico, o vinho ele junta amigos, Nossa, a gente tem uma equipe gigantesca pelo Brasil de vendedores de vinho formados nessa área, que são pessoas que agregam valores, sabe? Como eu falei, que meus clientes quase todos... Fideliza, né? Os meus clientes viraram amigos, eu conheço o perfil dele, no dia que ele está estressado, no dia que ele está assim. Então, assim, precisam de vinho? Me chamem. Meu Instagram, o nome é um pouquinho complicado, que é Wine of the Day, _BR, mas pode procurar por Daiane Campos, que vocês vão encontrar. Como é? Wine de vinho, wine com W. Wine Então of the Day, que é o vinho do dia, porque é ligado ao meu nome. Ao Dai. O vinho da Dai. Lá tem o meu telefone, né? Lá tá o meu telefone, é o meu telefone pessoal mesmo, que eu já utilizo. Eu atendo todo mundo, qualquer horário. Eu corro um pouquinho, gente, porque eu trabalho, eu sou servidora pública e essa é a minha segunda atividade, mas eu atendo com todo o prazer do mundo. Sim. Não pensem que vinho é difícil de tomar, você só precisa beber, assim como qualquer outra bebida. Você só vai ter que encontrar a sua uva, você vai ter que encontrar o seu estilo de vinho. E a preferência que a gente fala quando a gente fala de que o açúcar é um dos maiores vilões, né? Então vamos pro vinho seco. Mas se você quer chegar no vinho seco, vai aos poucos, eu te ajudo. Gente, que fofa! Eu gostei muito, gente. É um prazerzão ter concluído esta aula, porque foi uma aula. Essa menina, a cada momento que a gente entra em contato, que a gente se encontra assim nos corredores e tudo, a gente faz a nossa tricotagem, mas hoje eu me tornei aluna e com prazer, né? Eu sou muito boba para vinho, eu aprecio, mas ainda sou muito analfabeta funcional. Mas foi muito bom. E saber que tu dá este apoio personalizado para o teu cliente, que é o cliente que já tem
a fidelização contigo e saber que se houver uma outra pessoa que, tal qual eu, não conhece e você ainda vai instruir com prazer, é maravilhoso. Só tenho que agradecer. Foi bom para você? Até o momento vai ficar melhor depois que eu tomar esse vídeo. Muito bem! É sobre isso. Chega lá na casa. Mas, ó, eu particularmente estou mais interessado nesse do que nesse. Pode. Vou deixar isso daqui pro Nakai e comemorar com a Kelly. Ah, tranquilo. Quero isso aqui. Eu quero que o jogo lá na casa dele dê certo. Que a mulher escolheu Vamos jogar os pratos dele. sujo. E todo mundo olha e diz assim, meu Deus, que ela é muito tranquila, ela é muito legal. Eu digo, não conhece. Eu amo a Carmen, então qualquer também, mas a situação, vida é a essa. Carmen é. Então, vamos lá encerrar nosso episódio. Gente, um forte abraço para todo mundo. Deus abençoe e guarde. Obrigada por estar aqui. Vá lá, quebre o galho da gente, né? Comente, curta e compartilhe. Dê a oportunidade para desfrutar a possibilidade de mudança palatal, né? Da cerveja para o vinho. Se desse, desfrute. É tão gostoso. E como dizia o Jô Soares, né? Um beijo da gorda. Gente, Deus abençoe e guarde. Tchau, tchau. Muito obrigada por estar com a gente. Tchau, tchau. You and I, we are so random. You bring the darkness to the light, split the atom. I ignore the fact that this will never last. Your words come out so soothing that I forget that this thing is confusing. Having such a blast, but don't ask where my head is at. 'Cause I'm cruising through the rush of us. I don't care about love, just need your touch. Want you to be my vice. I'm all about your vibe. Me and you got that good, yeah, but I'm running like I'm lost in the woods, yeah. I don't really care, 'cause I just like it here. Me and you can't get enough, no, you know, acted, but I know this is a bluff, though. Having such a blast.